Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Se você chegou pela primeira vez e puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, comenta qualquer coisa aqui embaixo, porque tudo isso nos ajuda a romper as bolhas e chegar em mais pessoas que, se tiverem interessada num país melhor, mais justo, esse espaço aqui, eu acredito, será muito bem-vindo para elas. E quem puder também conhecer aí o Seja Membro, tá logo embaixo do vídeo. Também nós temos ali várias possibilidades das pessoas que gostam do nosso trabalho e que podem, eu sei que a situação está difícil para muita gente, mas às vezes pode fortalecer para que esse nosso trabalho cresça aí e, se Deus quiser, em 2022 a gente chegue ainda mais forte para tentar ajudar esse país de uma maneira mais efetiva. Bom, pessoal, eu gravei um vídeo aqui no canal no dia 14 de junho, intitulado As Exigências do PSB para apoiar Lula em 2022. Eu sempre deixo os links daquilo que eu uso para fazer as pesquisas e fazer as análises aqui no canal. E lá foi falado pelo Carlos Siqueira que o PSB exigia do PT apoio nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo. E agora o Lula está lá em Brasília se encontrando com várias pessoas. Uma delas foi o Carlos Siqueira, presidente, repito, do PSB. E eu, analisando aqui de novo as notícias relacionadas a esse encontro, percebi que o Carlos Siqueira está insistindo agora, além desses 4 estados, em outros 2. São eles Rio Grande do Sul, em que o partido pretende lançar Beto Albuquerque, concorrendo ali ao governo do estado, e no Maranhão, já que o partido recebeu o Flávio Dino. Então vamos ler aqui alguns trechos de uma matéria publicada pelo site Metrópolis, que diz que em reunião com o ex-presidente Lula, no dia 5/10, o presidente do PSB colocou o apoio do PT à candidatura de Márcio França ao governo de São Paulo como prioridade do partido e condição para que o PSB dê o apoio formal à candidatura do petista ao Palácio do Planalto em 2022. Vamos observar se esse movimento do Márcio França vai realmente se concretizar, porque, tudo bem, ele sempre disse que era um pré-candidato, mas a sua proximidade com o Alckmin, inclusive participando de vários encontros juntos com o ex-governador do PSDB que está de saída, indicava que o Márcio França estaria junto com o Alckmin. Vamos ver se realmente o PSB vai insistir na candidatura do Márcio França ao governo, buscando então o apoio de outros partidos. Aqui também vai dizer que, de acordo com Siqueira, Lula se comprometeu em conversar na próxima semana com Márcio França para saber onde será possível avançar no apoio a uma candidatura com o PSB como cabeça de chapa. Disse Carlos Siqueira, abre aspas, deixei claro para o presidente que São Paulo e Pernambuco são 2 focos essenciais, onde o partido tem expressão maior e tem lideranças históricas, que precisam ser tratadas com muito cuidado, sem nenhum descaso para os demais interesses. São 2 focos para o PSB. Nesse caso, diz a matéria, o PT teria que abrir mão de lançar o ex-prefeito da capital paulista e ex-presidenciável Fernando Haddad ao governo. Trata-se de um processo, vamos construir aos poucos e temos tempo para isso, disse Siqueira ao fim da reunião. Só que a matéria vai dizer também que entre integrantes do PT, no entanto, a ideia de que Haddad abra mão de uma candidatura não está posta. E a grande questão aqui é quem vai decidir isso, o próprio Haddad ou o Lula? E a avaliação de alguns petistas, a matéria vai destacar, é que existe ali em São Paulo uma fissura por conta dessa saída do Alckmin, dessa coisa do Dória, não está bem relacionado com muitos do próprio PSDB, de que essa fissura nesse campo que administra o Estado há muito tempo possa abrir um espaço para que uma candidatura como a de Haddad se viabilize no Estado. Então, eu particularmente não acredito que o PT abra mão da candidatura do Haddad. Inclusive, gravei um vídeo aqui, a partir de uma matéria também do Metrópolis, do Guilherme Amado, de que o PT já jogou o Boulos para o lado. Disse que o Boulos não agregaria a candidatura do Lula, porque não traria votos de fora da esquerda, e por isso vão colocar o Haddad como cabeça de chapa e tentar trazer um vice que ajude a diminuir a rejeição, que o próprio Haddad e o PT têm no Estado. E o Carlos Siqueira vai dizer uma coisa aqui interessante. Disse que Lula afirmou que é importante essa aliança com o PSB e outros partidos, que vai se esforçar para manter, mas que, se aqui e ali não for possível, vai respeitar as decisões. E mesmo que não seja possível chegar a uma posição muito respeitosa, se não for possível chegar a um acordo no primeiro turno, tem segundo turno, mas a atmosfera reinante é de que há possibilidade de um entendimento
dependendo, claro, de uma engenharia que é complexa. E vai enfatizar: não estamos apostando no fracasso da nossa relação. Esperamos esforço do PT e vamos também fazer nosso esforço para agilizar, porque não tem nada assegurado. É processo relativamente longo e complexo e é preciso que as duas partes sejam cuidadosas nesse processo. Ele vai destacar que não descarta a hipótese de Haddad, por exemplo, vir a ser vice do Márcio França lá em São Paulo. E vamos observar se realmente alguma coisa disso aqui vai se concretizar com o tempo. A matéria vai destacar que, apesar de ser do partido de Ciro Gomes, o senador Everton, do Maranhão, também se reuniu com Lula para pedir apoio à sua candidatura ao governo do Maranhão. O senador apontou que não vê problema algum de montar um palanque duplo no estado, ou seja, ter o apoio dos dois candidatos à presidência. Bom, isso aqui vai ser muito comum em 2022, principalmente no Nordeste, em que o Lula é sim um puxador de votos. Eu só espero que, se isso acontecer, que o Everton não se esqueça de que ele é do PDT e que o PDT tem candidato a presidente, que é o Ciro Gomes. Então, se ele quer o apoio do Lula para viabilizar sua candidatura, ok, mas que ele não se esqueça de pedir mais votos para o Ciro, porque em 2018 o Ciro no seu estado foi muito mal votado. E lembrando que o Everton Rocha é uma figura histórica do PDT, realmente alguém que tem uma posição muito interessante no Senado, mas me parece que precisava ter uma atuação mais incisiva em defesa da candidatura do Ciro. E o site aqui, Folha de Pernambuco, vai dizer que o PDT não desistiu de receber o apoio do PSB. Abre aspas para o Lupe. Sempre estivemos esperançosos com a aliança. Sou brasileiro e não desisto nunca. O dirigente avalia que as definições de alianças somente serão concretizadas no próximo ano e que, até lá, todas as tratativas são válidas. Paralelamente, os pedetistas também vão investir nas tratativas com a União Brasil, o superpartido criado pela fusão entre DEM e PSL. O PDT, diz a matéria, estava apostando em conversas com o presidente nacional democrata, ACM Neto. Com a nova legenda, as tratativas terão que ter um novo direcionamento. Abre aspas para o Lupe novamente. Estamos aguardando a nova configuração do partido. Vamos ver a nova direção da legenda para retomar o diálogo. E aqui destaca que o novo presidente da União Brasil será o deputado Luciano Bivar, com quem o presidente nacional do PDT afirma ter uma boa relação. Relação que o Ciro tem também muito boa com grandes lideranças do PSB. Se a gente avalia que esses 6 estados colocados como prioridade pelo Carlos Siqueira, a gente vê, por exemplo, que no Espírito Santo, Renato Casagrande é um grande simpatizante de que o PSB apoie uma alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro. Inclusive, o Renato Casagrande é muito amigo do Ciro, já deu várias declarações nesse sentido de que o PSB ganharia muito apoiando o Ciro Gomes. E o PDT lá no estado pode receber Fabiano Contarato, que reforçou numa entrevista divulgada hoje, na verdade, eu gravo isso aqui no dia 8, vai ao ar um pouco depois, quando eu já estarei com os dias de férias aí, dizendo que avalia ir para PDT, PSB ou PT. Então, indo para o PDT, tudo indica que poderia ser o candidato do partido ao governo do estado contra Renato Casagrande, se o PSB realmente for para o PT. No Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque pode enfrentar um outro quadro interessantíssimo que já está de volta para o PDT, que é Romildo Bolzan, presidente do Grêmio. Depende da situação em como que o time vai ficar no Brasileirão aí, mas o Grêmio não se rebaixando, o Romildo fica mais tranquilo para sair da presidência e realmente anunciar a sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul. E eu acho que ele indo tem grandes chances de se eleger. O Beto Albuquerque recentemente disse algo, que eu vou deixar também o link aqui, que a candidatura do Ciro é boa para o PSB e para o centro. Não estaremos nadando de braçada em um momento econômico alvissareiro e tranquilo, como foi quando o Lula presidiu o país. Vejam que interessante. O presidente vai ter que entender mais do que a equipe econômica sobre economia e desenvolvimento. E que o Ciro tem esse perfil. É experiente, estudado e gosta do Brasil de verdade. Albuquerque também falou que uma possível vitória de Lula e Bolsonaro poderia rachar o país novamente. Em São Paulo, Márcio França teve Antônio Neto como vice-candidato ali junto na chapa da Prefeitura de São Paulo em 2020. Então tem uma ótima relação realmente com Ciro Gomes e o PDT pode estar aí recebendo a qualquer momento da Atena, o apresentador que fica ali como uma carta na manga. Pode ir para o Senado, pode ir para o governo do estado
e não é descartada a possibilidade, caso o PDT fique isolado, que ele venha a ser vice na chapa do Ciro. Em Pernambuco, João Campos foi eleito prefeito agora em 2020 com o apoio do PDT contra o PT. A vice Isabela Roldão é do PDT. E lá a campanha foi muito pesada, enfim, teve várias sequelas ali. Tem que ver como que fica essa relação em Pernambuco. Me parece que já ajustaram alguns pontos ali. E Pernambuco, de fato, muitos dizem que é o estado que decide para onde vai o PSB a nível nacional. Então ali é outro estado que o Ciro tem, assim, boas relações. Inclusive o João Campos é alguém que também dá declarações defendendo uma alternativa que não seja Lula e Bolsonaro para o país. No Rio de Janeiro e Maranhão, aqui sim o Lula tem uma vantagem, porque o Freixo e o Dino, recém-chegados ao PSB, têm uma maior proximidade com o Lula, mas também tem grande respeito e simpatia pelo Ciro. Se o PSB decidir apoiar o Ciro, algo que hoje é mais difícil, o Dino e o Freixo não teriam dificuldades também aí de subir no palanque e pedir votos para o Ciro Gomes, claro que aí deixando de fazer algum tipo de crítica ao Lula. No Maranhão, detalhe importante aqui, por que que o Siqueira agora coloca o Maranhão como prioridade? Alguém pode pensar, William, mas é óbvio que o Lula vai apoiar o Flávio Dino no Maranhão. Não é tão óbvio assim não, porque o Lula em Brasília se reuniu com quem? Com o Sarney, tem se reunido frequentemente. Edson Lobão, Lobão Filho, todos esses aqui opositores ferrenhos de Flávio Dino, que inclusive não teve o apoio do PT em 2014, concorrendo ali contra o Lobão Filho, que recebeu o apoio do PT e do Sarney. Então o Lula pode, eventualmente lá na frente, não apoiar o Flávio Dino, há uma chance pequena disso acontecer, eu confesso, e justificar como? Como estão justificando para abandonar o Boulos em São Paulo, do tipo, o Dino não nos traz votos fora da esquerda, então é preferível apoiar um outro candidato que nos traga votos de uma outra ala. A mesma questão vale em relação ao Freixo. O Lula não confirma abertamente, não, nosso candidato é Marcelo Freixo. Está dialogando, diz que há uma chance, tudo se encaminha nesse sentido. Mas se lá na frente perceber também, peraí, os votos do Freixo, entre aspas, já estão garantidos para o PT, o que também não é bem verdade, que tem muito eleitor do Freixo que gosta do Ciro. E aí eles podem apoiar um outro candidato que faça com que o Lula tenha votos que não teria se ficasse ali fechado com o Freixo. Então esse é um ponto assim que muita gente diz que o PT e o Lula atuam da seguinte forma, né? Cada um por si e todos por mim. Então pode ser que lá na frente o PT faça movimentos aqui em direção ao centro, abandonando algumas figuras que, em tese, receberiam do partido um apoio. E em 2022 a gente vai ver um fenômeno interessante que será alguns partidos fechando aliança a nível nacional, mas dando liberdade para que candidatos ao governo de um estado ou outro faça alianças ou apoie esse ou aquele candidato a presidente que seja mais bem aceito pelo público, pelo eleitorado. O Lula, por exemplo, que surfa numa popularidade muito alta no Nordeste, isso é um fato, não tem esse mesmo apoio no Sul. Então, o Beto Albuquerque subir no palanque com o Lula, por exemplo, não sei se é tão vantajoso assim. Então, eu acho que esse tipo de cálculo vai ser feito o ano que vem, tanto pelo PSB, repito, como por outros partidos. Bom, e essa dúvida para onde vai o PSB, eu acho que ela vai se estender por um longo período. Vai depender das pesquisas, como o Ciro vai aparecer ali por volta de maio, abril, junho. E aí não pode se descartar qualquer movimento mais brusco, mesmo nas vésperas ali de fechar realmente as alianças, que é por volta de julho a agosto. Em 2018, por exemplo, estava tudo certo, o PSB iria caminhar com o Ciro, só que de repente sacaram Márcio Lacerda do PSB em Minas, Marília Reis do PT em Pernambuco e o PSB ficou neutro. Vamos ver se em 2022 algo nesse sentido pode se repetir. E aí a gente vai estar sempre de olho aqui, trazendo qualquer novidade nesse sentido para vocês. Meus amigos, valeu. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando. Até o próximo vídeo. Um abraço.